E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos aqui na TV Barueri.live todas as noites de quinta, 21 horas, popularmente conhecido como 9 da noite. E é sempre uma alegria trazer conteúdo que possa agregar sua vida pessoal e a sua vida profissional também. Daqui a pouco vou falar sobre o meu convidado de hoje. É um especialista, aliás, vou deixar para falar daqui a pouco, né? Quero mandar um abraço especial aqui para Jonatas Randall, o presidente desta casa. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua jornada, meu irmão. Quero também aproveitar esse momento aqui de abraços e confraternização, mandar um abraço especial para os nossos amigos que estão fora do Brasil. Todos aqueles que estão em países de fala portuguesa, você que está em Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, um abraço especial para você. Talvez você esteja na Ásia, na Europa, lá nos Estados Unidos, ou a região de Boston, tem muitos brasileiros. Nós estamos mandando um abraço e agradecendo o compartilhamento que vocês fazem do nosso conteúdo. Eu e meu convidado queremos mais uma vez correr não só o Brasil, mas circular pelo mundo, porque você tem compartilhado o nosso conteúdo e isso só nos deixa bem. E muito obrigado mesmo. Pessoal, quero falar para você que nós temos tido a oportunidade de apresentar aqui no programa Liderança e Gestão dicas de social media e dicas também sobre a área tributária. Se você é empreendedor, se você é empresário que tem gasto tempo ou queimando fosfato aí, fazendo contas nas suas planilhas para saber para onde o seu dinheiro está indo, existem especialistas que estão fazendo estas contas e entrega com altíssima qualidade. Portanto, tributação, você pode deixar por conta da doutora Edilane, da Vinhatex. E daqui a pouco nós teremos um recado dela aí para você, tá bom? Quero, nesse momento, falar sobre a atividade do nosso convidado. Nós, muitas vezes, nós precisamos, para circunstâncias pontuais na nossa vida, daquilo que o doutor Rodrigo faz. E é por isso que ele vem hoje ao nosso programa para falar sobre fisioterapia, recuperação da sua saúde. Aquela dor nas costas, ou quem sabe, um tratamento mais demorado e específico, nós vamos conversar no programa de hoje, porque provavelmente a sua cadeira ou as demandas que você tem sobre os ombros está precisando aí de um atendimento fisioterápico. Por isso que eu quero apresentar nada mais, nada menos que doutor Rodrigo Duarte. Seja bem-vindo, boa noite aqui no programa Liderança e Gestão. Obrigado, Moisés, pelo convite, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Legal, legal. Nós vamos bater um papo sobre algumas questões relacionadas à sua atividade profissional e à sua gestão também, porque, doutor Rodrigo, nós temos aqui o objetivo de, com a sua experiência, trazermos lições para quem está empreendendo, quem está fazendo gestão também. Certo. Mas antes vamos falar um pouquinho do Rodrigo Pessoa. Não, Rodrigo Pessoa ficou com cara de sobrenome, né? Rodrigo, vírgula, a pessoa do certo. Rodrigo. Me conta aí, doutor, onde você nasceu, de onde você vem, olha que palavra antiga, você é oriundo de onde? Bom, eu nasci em Jales, conhece Jales, interior de São Paulo? Conheço Jales, eu já estive em Jales umas 2, 3 vezes. Bem ali, fronteira, o Rio Paraná, não é? Pouco antes, uns 200 quilômetros antes ali do Rio Paraná, okay. Né? Perto de 300 quilômetros de Araçatuba, que faz a divisa um pouquinho para Mato Grosso ali depois. Com Mato Grosso. Então. Lá para frente, ali naquela direção tem Ilha Solteira, Pereira Barreto. Ilha Solteira, por ali. Por ali, não é? Tem, então aquela região mesmo. Legal. Eu fico ali em Jales, perto de Fernandópolis, Estrela do Oeste. Passa por Guzolândia também. Bom, Saindo de São José do Rio Preto, passa por uma cidadezinha chamada Guzolândia. Essa eu vou reparar, essa eu não reparei ainda, a próxima vez eu vejo. Votuporanga, lembro de Votuporanga também, já estive lá. Mas que bom. E você ficou em Jales quanto tempo? Ou ainda está em Jales? Como é que... Não, eu fiquei em Jales. Poxa, era pequeno em Jales. Daí em Jales eu vim para São Paulo, devia ter uns 6 anos mais ou menos. Ah, bem pequenininho. Aí de São Paulo fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiquei lá durante um tempo ainda. Aí você morou em Campo Grande mesmo? Morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Fiquei lá durante mais uns 5 anos. Legal. Daí voltei para São Paulo novamente. Daqui eu fiquei direto. Aí você estava com 11, 12 anos. Já estava mais ou menos com uns 10 a 12 anos. 10 a 12 anos, faz legal. bastante tempo. Tô trazendo você as memórias Nossa, bem bastante. lá de Tô trás. lembrando do meu hein? colégio de Interlagos lá, era bem gostoso, né? Interlagos, em Campo Grande ou Interlagos? Não, aqui em São Paulo. Ah, você estudou em Eu estudei colégio Interlagos. Ah, tá, Aí ok. depois eu fui pro OSEC. Aham. Sou formado em prosa odontológica. Vem cá, deixa eu te corrigir aqui numa coisa. Você fez OSEC? Fiz OSEC. A gente já vai falar da OSEC porque eu também sou osequiano. Nem sei se é assim que fala. Mas hoje é Unisa, né? Sim, Mas hoje é Unisa. a gente já volta na OSEC. Tá. Rodrigo, me diz uma coisa. Quando criança, assim, você lembra de alguém, algum amigo da infância que você ainda mantém contato? Tem, assim, um brother da época do fundamental ou do ensino médio? Cara, dessa época tá difícil. Não difícil tem lembrar, né? muita gente. De vez em quando a gente fala com alguém, mas cotidiano sempre não. E na sala de aula, você era daqueles alunos que sentava na frente, no meio ou atrás? Ah, do meio pro fundo. Do meio pro Do meio fundo? pro fundo. Então, Pô, mas você tem ali. maior cara de quietinho assim, cara. Como do meio pro fundo? Ah, quando eu estudava na escola que minha mãe dava aula, eu era bem quietinho, né? Então eu tinha que ficar tinha isso quietinho. também? Tinha isso também. A mãe dava aula na mesma escola, tinha que ser aluno certinho. E ela Daí era ficava- professora de uma classe ou de Minha uma... mãe é professora de primária Ah, e sim. eu estava no ginásio já. Tá. né? E me diga uma coisa. Você tem mais irmãos? É filho único? Tem mais um irmão mais velho. Mais velho? Tem mais velho. Manda um abraço pra ele aí, Pode cara. deixar, eu mando sim. Fica mal na fita com o irmão, né? Não fico mal na fita, não. Mas assim, quando vocês eram adolescentes, tinha muito pega entre irmãos assim? Cara, tinha um pouquinho. Tinha um pouquinho? Tinha um pouquinho. Sempre ele estava na razão, sempre ele estava certo, vocês sempre tinham que aceitar. Quando você fala o não, muda a situação. Né? Ixi, aí complica. Aí complica, mas... Eu tenho mais um também, os pega era brabo. Hoje não mais, porque às vezes eu falo assim, cara, me desculpa, eu tô ocupado, não vou nem te atender. Os pega às vezes se estendem. Sim, vai, né? Mas também é bom, assim, tem gente que curte pra caramba ter uma família com muitos irmãos, e também, eu, por exemplo, eu curti muito ter só mais um irmão. Certo. E para mim estava tudo certo. E me diga uma coisa, da sua parte de escola, voltando ainda ao pátio escolar, você já pensava, quando criança, adolescente, em ser alguma coisa? Sem ser aquele negócio de médico, bombeiro. Sim, o que você pensava em ser eu assim na vida? pensava, então. Daí eu fiz a prótese odontológica, fiz um colegial técnico, né? Daí começava a Era ficar... prótese? Era prótese. Você era do ensino médio que andava com aquelas maletinhas? Com a maletinha, pra lá com a Isso. maletinha, tirava cera, lecron, instrumental. Aí fica com aqueles moldezinhos na mão. Cheio de dentadura. Vou vender dentadura agora, né? Daí eu me formei, fiz colegial, daí fiquei numa salinha fazendo os aparelhos. Prótese, PPR, aquele removível, tudo, né? Isso já era estágio ou já era seu primeiro trabalho? Não, meu primeiro trabalho, porque você se forma, você já consegue... Ok. Fez o colegial, você consegue trabalhar. Uhum. Daí meu professor me chamou para desenvolver alguns materiais para ele, que eu fazia bem tudo, só que eu não me via fechado dentro de uma salinha fazendo dentadura. Ok. Né? Então ficava lá, dentadura, aparelho, móvel, tudo isso. E eu jogava vôlei nessa época. Você jogou vôlei? Joguei vôlei, jogava pelo Paulistano. Ai, que legal. Então joguei por um bom tempo lá. lá. Bacana. Daí fiquei jogando, falei, eu jogava não sei o quê. Eu falei, não tá pra mim, né? Não vou fazer prótese. Falei, professor, obrigado, tchau. Daí vou fazer faculdade. Tá, peraí, já vou ir. Aí quando você falou em fazer faculdade, você já sabia o que queria ou ia tentar alguma coisa? Vou te contar o detalhe disso aí, você vai dar risada. Aí tá bom, daí eu jogava, gostava, daí eu conheci a fisioterapia me machucando. Daí ia lá pra salinha de fisioterapia, eles faziam fisio. Você se estrubicava só pra ir pra fisioterapia? Ia lá, machucava, ficava me tratando, né? Só que você vai fazer faculdade, putz, eu acho que vou fazer veterinária. Minha avó tem fazenda, eu vou cuidar dos bichos dela, né? Ok. Vó, tô pensando em fazer veterinária, né? A gente dá risada, minha esposa dá risada quando ela fala, você, a mofadinha de São Paulo, vai cuidar de bicho, vai fazer veterinária, não vai fazer nada, não. E você tinha alguma... fora a vontade de cuidar dos bichos da avó, você tinha já
esse dom de cuidar dos animais? Eu assim? sempre gostei Ou era de uma animal. ondinha Não, mesmo? eu Igual sua sempre esposa gostei de pegava no pé? animal, sempre gostei. Gostava de cavalo, cachorro. Vou pegar da rua para criar? Não. Para cuidar? Não. Mas eu Sim, gostava dos animais. Eu sempre gostei. Sou do interior. tá. Sim, Então, lá em Jales, lá em Estrela, que eu ficava em Estrela, que meus tios eram de lá também, sim, sabe? Fechava a rua, fazia o boi no rolete, você ficava aquela farra tá. lá o dia inteiro. Então, eu gostava disso, do pasto, da fazenda, do sítio, né? Daí ela falou isso, me desiludi. Falei, poxa, então tá bom. Esse ela falou, ela pegou no seu pé, que você Pegou era no pesado, almofadinha de São Paulo. almofadinha de São Paulo, você não vai mexer Almofadinha de com. Sampa, Você meu. vai pisar lá no pasto, tem o esterco, o estrume lá, você vai pisar, né? E no final aconteceu isso, né? Aham, Então, tipo assim, ela falou, tá bom, beleza, deixa. Daí eu fiz fisioterapia, por quê? O que que eu vou fazer físio? Eu gostei da físio. aham. Só que a fisioterapia pra mim, quando eu entrei, era só a parte ortopédica, porque eu Tá, jogava, me tratava. Daí eu tá. vi que era um leque de opções. Mas isso ainda na Na faculdade. faculdade. Daí eu Tá. fiz estágio, um monte de cursos eu fiz para ver o Hum, que eu queria. Falei, pô, o que eu quero é a parte ortopédica. Eu gostei tá, da parte ortopédica e da neuro. tá. Então eu gostei das duas. Eu não lembro do prédio da fisioterapia lá no USEC, cara. Da Físio no Ozec lá na Já, cidade, no Jardim das Grajaú, Embúrias. lá na Lá em cidade cima, lá em Dutra, cima. isso. Que a gente via do campo, você via um pedaço da represa. Isso. Eu não lembro da fisioterapia, porque eu ficava com o pessoal da educação física, então conhecia a parte da educação física. A Tá, fisioterapia, era no prédio lá do direito. Prédio tá, branco, cheio de vidro que tinha, tá. Já sei onde é. Sabe por que tá? eu tô te falando? Porque eu fiz educação Você física. fez? O meu prédio era o primeiro do lado esquerdo, só que atrás do ginásio. Ah, Que tinha ginásios, tinha as quadras do lado direito, quando a gente descia o portão, e tinha o ginásio principal, e o nosso tá. prédio era atrás. Se brincar, a gente vai ter se encontrado naquela época. Eu ficava muito com o pessoal de educação física. Quer ver a gente saber agora nesse nosso tricô aqui? A formatura, sua turma é de que ano? A minha do Ozec foi em 94. Eu sou de 79. Aí, ó. A De minha turma novo. foi de 95. Ah, a gente A se gente se encontrou lá. trombou por lá. Com certeza. Esses dias eu estava indo para o Rio de Janeiro e encontrei o Caco Barcelos. E a primeira vez que eu vi o Caco Barcelos, assim, presencialmente, eu vi outras vezes o Caco Barcelos, foi numa invasão dos alunos, na reitoria, numa greve. Sério? O Caco Barcelos foi lá Ah, porque a rota ia lá tirar todo todo mundo. mundo. Mas aí Daí contando, a gente vai conversar aí, daqui a pouco, tem amigos em é, comuns de lá. aí você se machucava e foi Machucava vendo o leque na Isso. Eu me fisioterapia. machuquei nos treinos lá no clube e ia para Aham, fisioterapia fazer tratamento. Lá ok, no Paulistano. certo. Né? Daí na faculdade eu comecei a ver, tem geriatria, ortopedia, neuro, Uhum, tem N opções, né? tá. Daí eu falei, poxa, eu gostei da ortopedia, que é a parte de esporte, onde eu estava, e daí também gostei da parte da neuro. Poxa, bem legal tratar uma criança, como é cuidar, né? Uhum, Daí fui fazendo. Daí nesse meio caminho, que eu jogava tudo, daí eu parei de jogar. Minha mãe fez eu parar de jogar, falando, não, filho, para, que o vôlei não tinha vai que dar dar foco, né? futuro, vamos ver o que você vai fazer, estuda mais e desenvolve mais algumas coisas. Eu falei, tá bom, Uhum, parei. Daí só que meu sonho era trabalhar, jogar na seleção. Falei, eu sim. quero jogar na seleção. Daí como eu parei de jogar vôlei, minha mãe, não, não vai, não dá pra seleção, beleza, mas eu quero entrar na seleção. Eu vou Aham, entrar trabalhando. ok. Aí beleza, daí passou um tempo, eu conheci, daí através de uma amiga nossa, Fernando Guimarães, irmão do técnico Zé Roberto Guimarães, se você Tá. conhece. Nós andamos muito próximos, cara. É, Sabe por quê? é. Eu fiz estágio, no meu primeiro ano, eu fiz estágio com a seleção do Tandy, a do Zé Roberto Guimarães. E Você aqui, fez a masculina aqui. na masculina, na ABB, na estrada de Tá. Itapecerica. Eu fiz com o Zé aqui no esporte, aqui no clube de tênis que tinha aqui em Ah, Alphaville. Eu fiz estágio durante um ano com ele. tá. Que ele... Aí quando eu fiz estágio, os caras foram no meio do ano para a Olimpíadas e ganharam medalha. Ah, tá vendo? Porque você tava lá. Legal. E daí eu conheci o Uhum, Fernando Guimarães, ele que trouxe a hipoterapia para o Brasil. tá. Ele que trouxe para cá, se não me engano, foi em 89. Uhum, Daí a gente ficou amigos. Ele falou, ó, como que é a hipoterapia? Eu comecei a gostar. E eu comecei a estagiar com ele. Ele tinha uma clínica em Santana uhum, de Parnaíba, era Bela Hipoterapia. tá, Eu veio de São Paulo, fiquei estagiando um ano com ele também e aprendendo sobre a ecoterapia com tá. ele. Falei, poxa, cavalo, neuro, criança, Aí você juntou me já. achei, É, né? Então eu ficava com o esporte, trabalhando com o esporte
e com o cavalo. Eu fiz o curso de ecoterapia em 98. Tá, legal. Não, minto, 2000 eu fiz o curso de ecoterapia. Certo. Só que não podia atuar direito porque eu não era formado. Ok. Eu fiquei estagiando mais 2 anos. A Legal. partir de 2002 que eu me formei, fiquei. Daí eu me formei, montei uma assessoria esportiva, tinha assessoria. Mas aí você já foi para o ramo esportivo? Você Fui. não entrou em clínica para cuidar de pessoas e... desculpa, você, quando vai para a fisioterapia, você entra cuidando de atletas e também auxiliando a ecoterapia? Escolhe o que você quer fazer, né? Tá. Por exemplo, eu assim que me formei, tinha meus amigos. Tá. Daí vamos fazer o seguinte, vamos montar uma clínica? Vamos Ok. montar uma clínica. Só que tudo isso, paralelo, eu nunca larguei a ecoterapia. Uhum. Eu atendia com o Fernando. Você levava que para ele- simultaneamente. Isso, na Hípica Santa Amaro. Tá. Então, Rodrigo, tem paciente para atender exposto. Então eu ficava... Mesmo fazendo estágio em Santana, você atendia lá? eu já pulei estágio em Santana antes de eu me formar. Tá. Daí eu já fui lá na frente. Daí eu fiz estágio em Santana de Parnaíba. Tá. Daí me formei. Tá. Né? Daí depois de me formar, em 2002, eu comecei a atender para ele. Aí vem a Hípica Santo Amaro. Atender para ele na Hípica Santa Amaro. Tá. Eu fiquei atendendo bastante tempo. Ainda existe? Existe. Ela é Ele famosa, tá rapaz. lá e tá firme Eu e lembro da forte lá. Hípica Santo Amaro, Não, e é bem bacana. 30 anos lá. atrás. A estrutura é bem legal. Ele tá lá, bastante paciente, tá bem legal lá. Uhum. Daí eu fiquei acompanhando ele e começando com os outros trabalhos. Tá. Daí nesse meio tempo eu montei uma clínica, chamava Clínica Brooklyn, Uhum. aqui no Brooklyn, em São Paulo, de fisioterapia ortopédica. Daí eu ficava, só que nesse meio tempo, daí que acontece, um detalhe, né? Eu fiquei estagiando com a seleção feminina aqui. Nossa, rapaz. Daí... E eu tô aqui prestando atenção para não me perder na cronologia dos acontecimentos. E eu vou pulando e vou voltando, tá? É uma história dentro da outra. Isso é legal. Daí eu comecei a estagiar com vôlei aqui. Daí fiquei estagiando 1 ano. Daí Certo. montei a clínica, fiquei com a clínica e o estágio aqui e atendendo na ecoterapia. Então eu não parava, eu ficava rodando bastante. Tá. Daí, em maio de 2000, se eu errar, minha esposa vai me bater depois a data. De 2005. Pula a data e conta o fato. Quando eu fui você vai casar. apoiar. 2005, agora eu vou fazer 20 anos de casado. Então, Tá. em 2005, eu fui convocado para a seleção. Tá. Daí, o que acontece? Eu fui convocado 2 semanas antes do meu casamento. Meu pai. Daí eu falei, seguinte... Agora já deu frio na espinha. É o seguinte... Qual foi a sua escolha? Pera aí, só um pouquinho. Você tinha que fazer uma escolha, né? Tinha que fazer a escolha. Ou é para a seleção ou eu casava. Então, pera aí, só um pouquinho. Ele não sabe, mas aqui a gente faz aquele momento João Kleber. Para tudo. O doutor Rodrigo Duarte vai falar se ele escolheu o casamento, a cerimônia de casamento ou ir para a seleção brasileira. Nós voltamos já depois do intervalo, não saia daí. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Algumas pessoas perguntam pra gente assim, eu não consegui assistir no dia lá na quinta-feira, 9 da noite. Como é que eu faço para acessar o programa Liderança e Gestão? Simples, você vai lá no YouTube, se inscreve no canal, dá uma moralzinha pra gente e você vai encontrar o programa Liderança e Gestão. Não só este programa que você está assistindo agora, mas os programas que nós temos na nossa grade. E eu digo aqui para você, nós já gravamos mais de 140 programas. Pode ficar à vontade que nós temos variados para você ficar ali, conectado com a gente cada vez mais. Belezinha? Vou seguindo aqui com o Dr. Rodrigo Duarte. Nós estamos falando sobre ecoterapia, fisioterapia,
para atletas e para você também aí, ó, que é um atleta do dia a dia fazendo a gestão do seu negócio. Nós tínhamos uma pergunta, uma resposta em suspense. 20 dias antes, foi isso? 2 semanas antes. Eu confundi 20 dias com 2 semanas. Mas 2 semanas antes do seu casamento, veio o convite para compor a seleção. Feminina adulta. Nossa. E agora, doutor Rodrigo? Daí que eu fiz? Cheguei, fui conversar com minha esposa. Noiva, na época. Minha noiva, né? Falou, Michela, é o seguinte, fui convocado para a seleção, papapá. Nossa, ela adorou. Nossa, que legal. Que me deu lindo. Um belo de apoio. Vamos sair para comemorar. Vamos, mas foi assim mesmo. Vamos sair comemorar. Falei, só que tem o seguinte. A gente casa, dia 16, eu casei dia 14 de maio. No dia 15 eu fico, dia 16 eu tô indo para Saquarema, fico uma semana e depois a gente vai para Itália ficar um mês lá no torneio. Ela, tá. Então aí já mudou o semblante, né? Então não vai ter lua de mel. Ela, tudo bem. Outra vez a gente faz o lua de mel, não tem problema, vai. E ela concordou? Concordou, vai falar, vai, é o que você sempre quis, me deu uma força. Vai, é o que você sempre quis, vai lá, fica lá. E eu fiquei nessa, indo pra lá, pra seleção, viajando, voltando. E até hoje eu não tive minha lua de mel ainda, né? Não teve? Não tive, mas vou programar agora. Você falou que agora tá para completar 20 anos. 20 anos, eu vou fazer agora. Agora, em maio. Agora em maio? Maio. Mais uma conexão que a gente tem. Meu filho, Bruno, o mais novo, são 2, né? A Elisa e o Bruno. O Bruno é do dia 14 de maio. Eu nasci 14 de maio, casei no dia do meu casamento. Que legal, cara. Então, daí sim eu não esqueço a data, não tem como. Se ela me dá parabéns, dou parabéns pra ela também. Isso é verdade, não tem como esquecer. Tem como. Daí, assim, para resumir, daí fui pra seleção, daí fiquei lá, trabalhei um pouco lá, fiquei durante 4, 5 anos na seleção. E no meio desse tempo, eu encerrei a clínica, porque era muita correria, e fui chamado para ir pro futebol. Tá, só um pouquinho, antes do futebol. Você colocou como objetivo chegar na seleção. Isso. Beleza? Isso foi o seu objetivo. O que foi fundamental, eu vou pedir para agora você olhar para sua câmera, o que foi fundamental para você conseguir realizar, alcançar esse seu objetivo de ir para a seleção? Porque às vezes as pessoas, elas querem chegar em algum lugar sem esforço, acha que cai no colo. Não tem como, né? Conta aí o que foi assim fundamental. Fundamental foi o quê? O foco. O que eu quero? Eu quero chegar na seleção. Como que eu vou fazer para chegar na seleção? Sim. Chegar na seleção tem que estar lá. Tem alguém, consigo fazer estágio? Eu posso fazer estágio? Eu estagiei 1 ano lá. E tive a oportunidade, a hora que o Zé Roberto falou assim, eu preciso de um fisioterapeuta que jogue vôlei. Daí o irmão dele falou, Fernando, o Rodrigo joga vôlei. Legal. Então, porque nas viagens precisava de braço. O que é braço? Para atacar, pegar a bola, ajudar durante o treino. Sim. Então, trabalhava como fisioterapeuta e como braço também, junto com o time. Então, é foco, persistência, insistência e determinação. Eu quero, eu consigo. E foi aprender. Cara, que legal. Gostei de você trazer o foco, porque as pessoas, elas são muito distraídas e indisciplinadas e querem chegar em algum lugar, deixando um elemento tão importante para o crescimento, que é o foco. Eu falo assim, o problema está aí, a solução também está. Sim. O problema é esse, que eu falo, sempre eu dou o mesmo exemplo. Eu quero comprar pão, não tenho dinheiro, que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar. Arruma um trabalho e ganha dinheiro e compra pão. Eu compro pão. Simples. Simples. O problema está, a gente tem a solução. E a passagem pelo futebol foi rápida? Fiquei também uns 5 anos no futebol. Então não foi tão rápido assim? Não, porque eu fiquei na seleção e futebol. Ah, é? Fiquei nos dois. E você conseguia manter? Conseguia, só que é o problema. Minha esposa, eu morava em São Paulo, futebol era em Barueri, aqui no Sport Villa, na época que estava aqui. Sim. Daí me chamaram para ir para o Ituano. Eu fui para o Ituano, fiquei como fisioterapeuta do Ituano. Daí o J. Ávila montou a Traffic em Porto Feliz. Sim. Daí eu fui coordenar a Traffic lá. Sim. Daí a hora que eu falei assim, não dá para ficar vindo em São Paulo e tu... Daí eu levei minha família para lá, que eu não participei do primeiro ano da minha filha. Né? Então, tipo assim, isso me incomodou demais. Era o sacrifício que a família estava passando em decorrência do trabalho. Tudo. Daí eu fui pro futebol e ficava. Só que futebol você não tem vida, né? Tá. Viaja pra lá, viaja pra cá, viaja pra cá. Vou dar uma resumida, né? Sim. Até chegou um momento que a gente parou assim, eu conversei com a minha esposa, falei, o que nós vamos fazer agora? Manter essa vida, vamos montar uma coisa pra nós, o que a gente vai conseguir fazer isso? E minha esposa fez instrumentação cirúrgica. Entendi. E ficava lá cuidando da nossa filha e ficava em casa, né? Tá. Daí quem falou, vamos voltar pra São Paulo. Ela voltou, começou a trabalhar e eu tinha o propósito de montar algo pra gente. Tá, e aí surge a ideia de ter o negócio de vocês. Ter um negócio nosso.
Tá. E essa ideia surge exatamente do quê? O que foi assim, agora é a nossa vez? Sempre a gente gostou de ajudar as pessoas a fazer algo, assim, eu gostava da ecoterapia demais de atender, né? E a gente fala assim, a gente precisa ter algo nosso, né? O que nós vamos fazer? Legal. Vamos fazer algo voltado para ajudar o próximo. Tá. Então sempre foi meu sonho ajudar, eu falo, minhas crianças. Tá. Porque assim, eu vejo as crianças que precisam de auxílio, precisam de uma ajuda. Então o que eu posso fazer? E eu via que na ecoterapia dava esse retorno. É muito gostoso. Você sabe como funciona a ecoterapia? Eu tenho uma noção. Eu nunca estive em loco, mas eu tenho noção. O cavalo, ele dá um movimento tridimensional. Tá. Ele leva a criança para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Legal. Agora imagina quem não tem controle de tronco. Fica aqui assim, né? Não tem estabilidade. Tá. Né? Então essa pessoa que não anda na cadeira de roda. Se você está andando, você faz esse movimento. Sim. É o mesmo movimento que o cavalo faz. Sim. Então o cavalo dá um estímulo para o sistema nervoso central e o sistema dá o comando. Contrai, vai para o lado esquerda, vai para a direita. É como se o paciente ele fosse inserido no corpo do cavalo, seria isso? Isso. E faz o movimento, exatamente isso. Ele não só é do animal, mas ele passa a ser de quem está montando também. Correto, exatamente. Se você olhar o movimento do animal e o quadril, tem alguns vídeos que você coloca na internet, você vai ver, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então você em cima do cavalo, está levando seu quadril para cá, seu quadril para cá. Então você está tonificando sua musculatura. Ok. Então para quem não tem isso... Doutor Rodrigo, deixa eu te interromper. O atendimento da ecoterapia, ele começa no consultório ou no seu estúdio? Como é que chama? É consultório, estúdio ou... eu queria saber o nome da sala, sabe assim, de trabalho do fisioterapeuta. Como é que chama? Da ecoterapia? Não, eu vou chegar na eco. Consultório. É consultório. Então, a minha pergunta é, na ecoterapia, você começa no consultório e vai para a ecoterapia, ou na ecoterapia, ali já é o seu consultório? Já é no consultório. O que acontece? O paciente chega, a gente leva para a sala, para o consultório, faz uma avaliação. Legal. Fez a avaliação física dele, vamos para o cavalo. Então eu não atendo mais ele na sala, no consultório, é só no cavalo. É só no cavalo. Então a gente sobe, tem um gramado, tem pista de areia, tem subida, descida. Tá. Então a gente tem um terreno que a gente consegue trabalhar com o paciente. Uma área tem que ser uma área aberta. O seu maior desafio na ecoterapia com os seus pacientes, com a sua equipe, com o cuidado do animal, no todo, o que você classifica, pensa como o seu maior desafio ali? O maior desafio ali... Te coloquei na chapa quente agora. Colocou, cara. Mas tem outras aí vindo. Colocou, não tem problema, a gente chega lá. Hoje eu faço a dedicação, né? Por exemplo... Todo mundo hoje quer chegar e ter algo pronto, algo feito, uma receita de bolo para todos. Quer resultado no próximo... Isso, eu quero para amanhã, quero isso. Não, não pode ser assim. Tanto o colaborador quanto o paciente quer algo rápido. Né? E no início, para a gente, eu acho que o maior problema foi a construção, o espaço, a estrutura. Né? Então, para a gente foi... A gente está falando, eu tenho um espaço lá de 11 mil metros. Né? Legal. Então, a gente chegou, sua família foi cuidando, foi fazendo a gestão aos pouquinhos, né? Hoje lá eu começava com a ecoterapia, daí as pessoas falavam assim, Rodrigo, você atende fisioterapia no solo? Atendo. Daí eu começava a sair do cavalo para atender solo. Daí uma outra parte é um complemento, tá? Então eu atendi a criança no cavalo, daí ela fazia os exercícios com ela no consultório, numa salinha. Mas não só crianças que vocês atendem? Crianças, jovens, adulto, idoso. Que parece, a gente faz a avaliação, vê se não tem nenhuma contraindicação e trabalhamos. E tem paciente que chega terrivelmente assustado, com medo do animal? Tem. Tem paciente que nunca viu um cavalo. É? Nunca viu. Tem, o que é isso, né? Ou eu quero. Eu quero. Aí tem que fazer aquela escola básica de... Tem paciente que demora um mês para sentar no cavalo. Entendi. Tem paciente que chega, já abraça e já pula no cavalo. Entendi. Então, assim, é bem dinâmico. Isso é bem legal. Porque se ele não faz, a gente tem que fazer essa aproximação dele no cavalo. Sim. Dar uma cenoura. Vamos conduzir o cavalo. Tem gente que fala assim, não, a ecoterapia, o fato de você pegar guia e ficar conduzindo o cavalo já faz parte. Vamos escovar o cavalo, vamos dar um banho nele. Essa interação do paciente com o animal já começa. Aí depois você coloca o paciente, o cavalo e começa a fazer alguns exercícios em cima dele. E me diga uma coisa, você estava falando aí de profissionais também, às vezes alguém na sua equipe quer resultado imediato. Como é que você tem trabalhado
com você, porque às vezes a gente também, ser humano, a gente quer umas coisas meio para ontem. Sim. No meu caso, que sou ligado no 220, eu estou me aproximando dos 60 anos, então aí o que acontece? Eu já consigo segurar um pouco mais a onda em relação à ansiedade. E falo para os meus clientes, cara, olha para o arroz, é duro pra caramba, mas ele vai cozinhar. Sim. Uma gravidez leva 9 meses, mas o bebê vai chegar. Como é que você tem trabalhado a ansiedade, a busca por resultado com a sua equipe? Como é que você tem trabalhado? Hoje eu aprendi um pouco mais, né? Porque assim, que eu percebi as pessoas logo chegavam, poxa, eu acabei de chegar aqui, eu quero estar aqui em cima logo. Uhum. Mas você tem um caminho para trilhar para chegar Sim. lá. Então vamos devagar. Então, tipo assim, eu chegava e falava, não, espera a sua parte. Então, assim, mostra para mim o que você pode oferecer para você conseguir chegar aonde você quer. Tá. Se o objetivo é estar lá em cima, o que você pode, a gente dá oportunidade para todo mundo. Não teve gente que começou com a gente na recepção, hoje está na direção, na Que coordenação. legal. Então a gente faz esse approach, assim, vamos organizar isso, né? Antes da gente encerrar esse bloco, conta aqui para os nossos espectadores tudo que a IPOS oferece. O que a clínica tem em relação ao tratamento de fisioterapia? Tá. Hoje lá na IPOS nós temos psicologia, fisioterapia, ecoterapia, nutrição, fono, musicoterapia, psicopedagogia, pet terapia, não sei se eu já repeti ou não. Não repetiu. E para mim é inusitado. Pet terapia. Pet terapia. Então são trabalhos feitos com animais. Todo mundo fala pet terapia só com cachorro? Não. Cachorro, coelho, gato, galinha. Eu tenho galinha lá. Ninguém, galinha nunca viu. Não, vai lá, pega a galinha e mexe. Tá. A gente vai trazer um fazão agora. Estamos construindo um espaço fazão. E assim, a gente não pega um animal e coloca lá no espaço, não. Tá. A gente adapta todo o espaço para o animal. Vai trazer a galinha, cadê o galinheiro? Vamos trazer um fazão, faz o espaço para o fazão. Tá. Aí a pet terapia é para o paciente ter contato com esses animal, animais. Com o animal, uma aproximação com o animal. Uma aproximação. Então a gente introduz isso, a gente vai trazer agora a mini cabra para lá. Ok. Então vai ter aquelas cabras pequenininhas. Sim. Eu conhece mini horse? Sim. Então o meu cavalo, a meia égua que a gente comprou é toda, desse tamanho, toda dessa criança, mesa. E toda criança que vê chama de pônei, né? Pônei, mas é menor que pônei. É menor que pônei. É desse tamanho a Cacau. Então ele não cresce mais. Tá. Então fui lá para quê? Fazer esse trabalho da pet terapia. Tá, legal. Então a gente procura ter de tudo para deixar uma estrutura bem legal para que a criança consiga se adaptar a tudo ali dentro. No próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre coisas boas e coisas ruins que você, como profissional, experimentou. Mas eu te explico já já. Nós estamos indo para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Pessoal, estamos de volta agora com o recado da nossa assessoria tributária com a Vinhatex. Recado da doutora Edilane, fique ligado aí. Uma novidade na reforma tributária é que haverá tributação de TCMD quando um sócio utilizar um imóvel da empresa para moradia. Inclusive, isso vai acontecer nas holdings. Isso está previsto lá no artigo 5º da Lei Complementar 214. Uma alternativa para fugir dessa incidência é constituir a holding e integralizar como propriedade do imóvel. Sendo sócio usufrutuário, ele terá direito a usufruir do imóvel e não haverá o fornecimento por parte da empresa e a extinção desse usufruto. Não há que se falar em cobrança de TCMD, uma vez que não houve a transmissão por doação.
É isso aí, pessoal. Você sabe que tributação é coisa muito séria. Então, você que ouviu o recado aí, todas as quintas, fica ligadinho que nós temos a nossa colunista, a doutora Edilene, falando aqui sobre tributação. Continuo aqui com o doutor Rodrigo Duarte, mas antes de continuar com o doutor Rodrigo Duarte, quero mandar um abraço especial. Eu vou fazer a vez aqui, mas depois você pode também falar. Eu vou mandar um abraço especial para Michela Duarte. Sabe quem é, doutor? Conheço muito bem. Conhece, né? Do jeito que falou muito bem, eu já vi que um pouquinho de medo. Quero também mandar um abraço para o profissional que acompanha o doutor Rodrigo, o Ivan Henrique. Um abraço, Ivan, que você possa continuar fazendo boas captações de imagem aí. Dados os devidos abraços, doutor, a gente aqui no programa, eu sempre coloco numa saia justa, que eu chamo de chapa quente, certo, o meu convidado. Vamos lá. E é coisa simples. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer que eu dê primeiro? É o que você vai fazer aqui agora. Vai dar uma notícia boa e uma notícia ruim. Só que eu vou te conduzir para aquilo que você vai dizer. A notícia boa, uma coisa que você fez na gestão da clínica, como empreendedor, como empresário, que arrebentou, que você tá legal, que você tá replicando, que você dá palestra, que você gosta. Tudo isso é para você pensar, tá? Certo, O que certo. você fez que foi legal pra caramba? E o que você fez como fisioterapeuta ou como gestor que foi uma caca, não foi legal e aquilo ficou de grande ensinamento para você? E isso a gente vai receber como ensinamento para talvez não cometermos o erro que você cometeu. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Você quer começar pela boa ou pela ruim? Cara, vamos pela boa. Ruim eu vou ter que pensar um pouco ainda. Então, uma coisa que foi legal pra caramba, que você fala assim, isso aqui nós arrebentamos, você, sua equipe, o que foi legal? Cara, eu acho que foi em questão uma persistência, né? Eu tinha tem ainda uma pessoa que ela dá consultoria pra gente, né? Então, ela me pegou muito cru, né? E começou a trabalhar, porque assim, eu sou fisioterapeuta, que a gente comentou um pouquinho antes, eu atendia muito por minha esposa falar, Rodrigo, sai do atendimento, deixa outra pessoa atender e vai pra gestão. Demorei para entender isso, e a hora que eu fui fisioterapeuta para gestão. Então fui atrás de curso, ver palestras, ouvir bastante coisa para entender um pouco melhor essa gestão. Ouço até hoje podcast direto, estou ouvindo bastante coisa, e a gente contratou uma gestora para trabalhar com a gente. Legal. Só que lá a gente tinha uma falha lá dentro da clínica, porque não cumpriam os horários, porque não dava. E ela falou, Rodrigo, você tem que sair e deixar as pessoas resolver. Sai? Eu falei, não vou sair porque não tá dando certo. E aí você saiu? Não saí. Não saiu? Não saí. Eu falei, não vou sair daqui enquanto não resolver isso. Não vou desistir. E ninguém tava achando problema. Fiquei batendo cabeça, até que eu consegui ver onde estava o problema. Isso aí mudou completamente a gestão da clínica, mudou o faturamento da clínica, porque assim, era um erro que a gente não estava vendo alguns anos atrás. Sim. Né? E a partir do momento que a gente começou a reparar onde estava esse erro, falei, nossa, o erro está aqui, ó, simples. Legal. A gente não está cumprindo tal determinação. Só que isso, até entender isso, demorou um pouco. A hora que eu entendi isso, saí. Tá. E outra coisa que foi difícil para eu fazer... Agora já é a parte ruim? Não. Tá. A parte boa ainda é difícil para eu fazer, até meus colaboradores agradecem, os gestores ainda, que eu parei de bater de frente. Esse é o problema, você resolve. Tá. Porque antes eu tomava a frente, queria resolver, mas deixa comigo. Deixa que eu vou resolver, então eu cortava todo mundo. Não, eu vou resolver. Não, você demorou 2 dias para resolver, então deixa que eu resolvo. Tá. Então eu falei, não, o problema é seu. Entendi. Então você tem que resolver o problema. Tá. Que nem essa gestora falava pra gente assim, fugiu o nome dela agora. Depois você lembra. A coordenadora, que dava as instruções. Rodrigo, você tem um papel no chão? Normalmente você passa e pega e joga no lixo, não é? Falei, você tá errado. Tá. Porque tem uma pessoa só para fazer isso. Se você pegar toda hora esse papel do chão, essa pessoa falou, Rodrigo, pega, então não preciso mais pegar. Então, tipo assim, até eu entender isso, eu falei, não é minha. Isso não pertence a mim. Deixa ela para ele. Então eu comecei a trabalhar isso. E tô entendendo ainda, e eu tô começando a fazer as pessoas agora que estão em volta, começar a entender. Porque uma vai ajudando a outra. Falei, não, é o seu, porque se estourar a bomba vai espalhar.
Sim. Mas se era bomba só com ela, é só com ela, não é com ela, com você. Não atrapalha, não compromete o processo. Aí, não. Então, isso que eu entendi, estou saindo um pouco, porque antes a clínica não tocava sozinha. Tá. Eu tinha que estar lá direto. Hoje eu posso falar, Rodrigo, você pode tirar 2 semanas de férias? Posso. Pode até vir aqui dar uma entrevista para nós. Posso né? vir bater um papo, né? E eu sei que tá tocando, eu sei que tem pessoas. Vamos agora na coisa ruim. Pô, agora você me pegou, cara. Uma coisa que você fez assim, cara, isso aqui não foi legal. Você já demonstrou, você já deu uns caminhos aí até de impulsividade, de chegar e fazer. Mas uma coisa que assim, o resultado não foi legal, você pisou na bola ou você insistiu com aquilo. Uma coisa que ficou de aprendizado. Eu não faria de novo. Eu não faria de novo. Tive na parte de pismo. Tá. Porque assim, eu coloquei cavalo, meu pai, Rodrigo, coloca um negócio legal, vamos pôr. Eu falei, vamos. Daí eu comecei com hipismo lá, ecoterapia e hipismo, né? Só que hipismo não tava legal. A hora que eu parei, eu falei, meu, não tá legal isso. Mas esporte? Esporte, hipismo, salto. Tá. Tinha lá, alugava as baias, cara ia. E começava a saltar. Só que pra ele tava bom, pra mim não tava bom. Em termos de realização ou de faturamento? Os dois. Tá. Porque eu tava tendo muita dor de cabeça, eu não ficava realizado e feliz com a ecoterapia. Tá, você tava incomodado com aquilo. Não tava, eu tomei calote uma vez, tomei calote segunda vez. Até que minha esposa de novo falou, fica só com a eco. Eu fiquei só com a eco. E outra, é um esporte que a ferramenta principal é o cavalo, é um animal. Cavalo. E é caro, né? É caro, você tem que ter uma responsabilidade. Para você ter uma ideia, o cavalo fica lá, a pessoa tem que pagar a estabulagem. Daí um rapaz chegou, levou uns cavalos, deixou lá 6, que eu combinei com ele. Depois ele chegou com 12. Nossa. Só que ele pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês e ficou 3 meses sem pagar. E como eu fazer para bancar o cavalo deles? Não. Se eu não dou alimento, se eu não cuido do cavalo... Você é negligente. É maus tratos meu. Sim. Então eu nunca deixei os cavalos mal cuidados. Tá. Só que eu fiquei sem receber. Até o momento que cheguei, meu amigo, tchau, obrigado, vou ficar só com minhas crianças aqui. Isso eu não faria de novo. Eu não entraria nessa de novo, né? É uma coisa que eu aprendi, né? Então, tipo assim, agora os erros que teve na clínica, de gestão, essa coisa, tipo, daqui pra frente eu vou lá e faço. Dependendo da situação, a gente toma a frente porque a pessoa não resolve, daí a gente conversa depois. Quem precisa da clínica Hipos, como é que é o primeiro passo? É uma ligação? É procurar na internet? Quando eu chego na clínica, qual é o primeiro lugar que eu vou, com quem eu falo, o que acontece? Tá. Hoje pode acontecer. A Quais são os caminhos? Quer conversar pela Hipos, pode acessar pelo site da clínica, Clínica Hipos, pelo Instagram. Vai aparecer aí pra gente já. Pode ir falando. No Instagram vai direto já pro WhatsApp também. Manda mensagem no WhatsApp. O nosso comercial entra em contato, já marca uma visita, a pessoa vai lá, conversa. Tá. Essa visita, Desculpa. Fica à vontade, essa visita para conhecer a clínica não significa que é a primeira consulta ainda. Imagina, não. Eu quero conhecer a Hipos, quero conhecer o espaço. Então a pessoa vai lá, agenda, vai conhecer o espaço, tem pessoas já para explicar, mostrar como que é o nosso espaço lá. Em que município que vocês... Santana de Parnaíba, aqui em Aldeia da Serra. Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba. Isso, desculpa. Pode tomar sua água aí. Vai lá, conhece o espaço. E outra coisa, quando a pessoa conhece o espaço, você já pede um laudo, marca a primeira consulta? Como é que é feito? Primeiro assim, conheceu o espaço, gostou? Então tá bom, vamos agendar um dia, um bate-papo que melhor, onde eu vou fazer a anamnese. Conhecer a criança, ver o que a criança tem, explicar o que nós oferecemos para os pais, se os pais têm interesse de realmente realizar um tratamento com a gente. Legal. Daí a gente fez isso, ver se tem um laudo médico. Tem um laudo médico? Pai, quer iniciar o tratamento? Pode iniciar o tratamento. Tá. Então a gente começa dessa parte. A gente avalia aqui que precisa fisioterapia, ecoterapia, fono, terapia ocupacional. Então o que a gente consegue desenvolver para a criança. Tá. E quando você fala sua criança, eu vou te corrigir aqui. Atende também adultos, jovens adultos e idosos. Atendemos. É porque na sua linguagem você fala muito de criança. É que eu sempre falo assim, que a minha vontade é sempre realizar esse espaço para as minhas crianças, né? Você fala muito crianças, jovens, adultos. Tem as crianças 60 mais. Pois é, tem o Daniel Rosa, um paciente que está com a gente lá, ele tem 14 anos, 1,70m. Ai, cara. 1,70m, 1,80m. Porte de então, tipo assim, você vê grandão já, né? Então são jovens adultos, né? Tá. Passou, fez a primeira consulta, a anamnese, e aí começa então o tratamento para aquela criança, para aquele paciente. Isso.
Vamos falar Legal. paciente visual de criança, é melhor, né? Aí já começa então o tratamento. Já começa o tratamento. Legal. Né? Então, tipo assim, pode ser através de reembolso de plano de saúde particular. Também tem alguns processos, nós atendemos processos de liminares, né? Tá. Onde o paciente contrata um processo de liminar, vai atrás do processo de liminar, que o Sim. convênio paga todo o tratamento da criança. Da criança. Onde tem muita rede credenciada que não consegue suprir todo o atendimento. Então, imagina uma criança, um jovem, um adulto, que tem que desenvolver várias terapias em várias clínicas. Tá. A criança, algumas vezes, se desorganiza. Certo. Porque imagina, eu tenho que entrar no carro, ficar 30 minutos aqui até lá, depois mais 40 minutos em outro lugar. Então, por isso a ideia é fazer tudo em um lugar só. Vocês estão em expansão ou tá bom do jeito que tá? Quais são os próximos passos? Sempre expandindo. Né? Quais são os próximos passos? Já aproveito e fazer uma propaganda. O que nós temos aí vindo aí para esperar na Clínica Ipos? O que vai vir agora para a Clínica Ipos, a nossa ideia desse segundo semestre para o próximo ano é fazer uma piscina. Piscina aquecida, coberta. Com isso, a gente fica uma clínica completíssima. Legal. Então, tipo assim, nós temos todas as terapias hoje, então só falta essa pra gente. Deixa o seu recado final com uma mensagem para os empreendedores. Lembrando que você trouxe, e para mim foi muito forte, quando você falou de foco e persistência. Você vai olhar para a sua câmera ali e vai falar assim, ó, empreendedores, e você vai deixar uma mensagem baseada na sua experiência. Tá, eu acho, empreendedores, que hoje, para a gente conseguir, primeiro, o objetivo que nós queremos, né? O que a gente determina para a nossa vida, o que a gente vai querer. Hoje, o meu foco é saúde, é profissional. Dá para conciliar os dois? Dá para conciliar os dois. Né? Então, a gente tem que ter determinação e foco. Eu acho que isso a gente acaba conseguindo tudo. Insistência, porque vai ter um não, vai ter dois não. Então, no próximo vai ser um sim. Então, acho que a gente não pode parar por aí. Acho que é curto, rápido. É né? isso não mesmo, legal. Estamos aqui, finalizando a nossa entrevista com o Dr. Rodrigo Duarte. Dr. Rodrigo Duarte apareceu aqui já algumas vezes. A clínica, quando apareceu o seu nome, nós tínhamos ali um Instagram, @Clínica Ipos. Tem mais algum outro contato, algum telefone que você queira deixar? Pode Mais falar. fácil pelo site, pelo Insta mesmo, a pessoa clicou no Insta mesmo ou pelo site, www.iposaldeia.com.br. Tá ok. Tá, E a clínica está em Aldeia da Serra? Em Aldeia da Serra, de Santana de Parnaíba, está aberto para todo mundo conhecer, liguem e fazer uma visita. Um detalhe também, a gente abre aos sábados, a gente faz os sábados animados. Ok. Então as pessoas que queiram ir levar seu filho, liga pra gente, agenda, para conhecer a clínica, são atividades diferentes no sábado, com foco terapêutico. Terapêutico, muito bem. Quero agradecer a sua presença, ter separado um tempo para estar Eu que conosco. agradeço. Muito, muito, muito obrigado. E com certeza nós temos pauta e assunto aí para outro programa. Com certeza, Moisés. E obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Viu? Cara, valeu. Nós estamos terminando o programa Liderança e Gestão desta quinta-feira. Foi muito bacana o nosso bate-papo aí com o Dr. Rodrigo Duarte. E olha, gente, de tudo que nós conversamos aqui, eu gravei as duas palavras que acabei de mencionar. Foco e persistência. Se você quer chegar no topo, se você quer alcançar objetivos na vida ou realizar sonhos, você precisa ter foco e ser persistente. Eu quero deixar aqui o meu abraço especial para a nossa equipe técnica e dizer para você que na próxima quinta nós estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Seja feliz com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.